A Patrícia perguntou, né, que lá no início da aula você falou sobre o valor de indivíduos e interações, que é muito mais valoroso do que o processo em si. Então, ela quer saber se isso se refere a relações dentro da equipe de projetos, ou, enfim, como que isso se demonstra, assim, no dia a dia. Então, eu vou desconstruir isso em duas camadas. Assim. Quando a gente fala de... Ele diz assim, relações entre os indivíduos mais do que processos e ferramentas. É isso que está lá no Manifesto Ágil. Né? Naturalmente que se a gente for analisar de forma sociológica, inclusive, relações entre pessoas, a gente está falando de um bom relacionamento. As pessoas não podem se odiar, elas não podem ter restrições de comunicação. Tem que ser um time que tem afinidade. Tá? Isso daí é mandatório, porque o sucesso do time é o sucesso do time inteiro. Não é, sabe, errou, então o culpado é ele. A agilidade vai muito pelo contrário. O time é tão coeso que o sucesso ou a falha é de todo mundo. Então, lembra lá daquele vídeo do Scrum que eu mostrei, que está todo mundo agarrado ali, avançando. Se um jogador daquele fraqueja e cai, o time inteiro para de avançar. E no Scrum é igualzinho. Então, a primeira coisa, essa questão de afinidade no time. E isso fala muito, você falou de recrutamento, né? A questão das soft skills, até mais do que as hard skills. O time tem que ser compatível. Se você tiver 10 estrelinhas no seu time, o pau vai torar e talvez não chegue a lugar nenhum. Se você tiver 10 pessoas que são super amarradas e não são propositivas, são pouco proativas, você tem problema também. Então, equacionar esses ânimos é mandatório. Porém, ali quando o manifesto fala de relações entre os indivíduos, ele está falando muito mais sobre essas interações, né, mais do que ferramentas. Então, assim, o pessoal falou ali bastante da Asana, você tem Pipefy, você tem Trello, você tem Gira, você tem um monte de ferramentas, Notion cada vez mais, né? Ah, se eu puser um Asana já é o suficiente? Ajuda bastante coisa. Mas se o teu time não se comunica, não adianta nada. Ali a interação está falando de comunicação. Essas ferramentas vêm com o objetivo de organizar a comunicação. Mas se a comunicação ela não acontece, ela é problemática, você pode pagar a licença mais cara do Gira e isso não vai resolver o teu problema. Por isso que é filosófico. Né? Eu vou dar um exemplo prático. Né? Digamos que eu tenha no meu time uma pessoa que chegou para trabalhar 9 da manhã e ela encontrou um problema. E ao invés dela avisar pelo chat ou alguém, falar, pessoal, estou com esse problema, me ajuda, ela pegou o card dela e automaticamente colocou na coluna de bloco. E ficou o dia inteiro esperando alguém olhar. E o PO dela, de repente, ficou apagando incêndio em reunião externa, só foi ver aquele problema no final do dia. E aquela pessoa perdeu o dia inteiro de trabalho. Ela não foi proativa, a interação falhou. Ela tinha o gira mais caro, ela passou para a coluna do bloco, que era o processo. Mas se a interação humana não acontece, não adianta você ter as ferramentas. Então, esse valor, ele está falando especificamente sobre isso, tá bom? Certíssimo. E também acho que essas são coisas que a gente aprende com a experiência, né? Eu que tenho só 2 anos de experiência no mercado, todo dia é um aprendizado, porque soft skills é experiência. Então, aquilo que você falou de ir pulando de um lugar para o outro, tá certíssimo também.